Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, bendito seja o Senhor que nos reúne, que nos vai aquecendo por dentro de nós, para nos sentirmos entusiasmados pela fé, a sermos grandes testemunhas na humildade e na simplicidade, testemunhas do seu reino e anunciadores da sua boa nova. Bem-vindos hoje a este local da celebração. Saudamos também de uma forma especial os grupos inscritos para esta celebração, o Centro Social Paroquial de Santo André de Estremoz, da Diocese de Évora, e a Santa Casa, o grupo da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca, de Santarém. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, falo com linguagem humana por causa da vossa fraqueza. Assim como estragaste os vossos membros como escravos ao serviço da impureza e da desordem, que conduz à revolta contra Deus, colocai agora os vossos membros ao serviço da justiça, que conduz à santidade. Na verdade, quando eras escravos do pecado,
eres livres em relação à justiça. Mas que fruto que colhestes, então, dessas obras que atualmente vos envergonhais? De facto, o seu fim é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tornados servos de Deus, produzis o fruto que conduz à satisfação, cujo fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas um dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Feliz o homem que
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra, e que quero eu senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. É interessante a insistência de São Paulo na sua carta aos Romanos na afirmação da fé. Pelo batismo fomos todos e somos todos libertados do pecado. Pelo batismo temos uma vida nova. Irmãs e irmãos, quando Paulo fala sobre o pecado, utiliza sempre a imagem da escravidão. Antes, nós éramos escravos do pecado e da desordem. Agora, somos servos de Deus. Deste Deus que nos oferece a vida eterna por Jesus Cristo. Antes, as nossas ações conduziam-nos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Agora, entregues a Jesus e a Deus Pai, somos convidados a ir produzindo frutos de santificação, como diz São Paulo, a alcançarmos a vida eterna. Irmãs e irmãos, o nosso Deus não é um Deus tirano. O nosso Deus não é um Deus que escraviza. O nosso Deus é um Deus libertador. E a nossa fé cristã é uma liberdade interior. É a vitória sobre o pecado e todos os seus instintos. E é desta forma que nós aderimos, que nós nos unimos a Jesus Cristo, aquele que venceu o pecado e venceu a morte através da sua entrega livre e consciente na cruz, por todos nós. Uma das atitudes que nós devemos aprender de Jesus é a liberdade, é a sua liberdade. Diante de Pilatos, apesar de ter as suas mãos atadas, Jesus era muito mais livre do que o próprio Pilatos. Ao ouvirmos este texto de São Paulo aos Romanos, faz-nos bem parar um pouco e pensar na nossa vida. Será que eu sou livre? Será que eu sou livre no meu corpo, nas minhas rotinas e nas tendências que nos envolvem e nos rodeiam da sociedade? Será que eu sou dono do meu corpo, dos meus sentimentos, das minhas fragilidades, das minhas paixões? Olhai, irmãs e irmãos, só é adulto quem é livre. Uma pessoa adulta é uma pessoa livre.
Uma pessoa adulta é aquela que não se deixa levar e não anda ao sabor do vento, das ideologias de agradar a todos, ou seguir a última que apareceu no mercado. Mas uma pessoa adulta é aquele que amadurece as suas convicções e segue livremente. E mais uma vez, o primeiro salmo da Sagrada Escritura nos é apresentado como norma para a avaliação da nossa conduta. O caminho do justo é o caminho da vida. O caminho do ímpio é o caminho da perdição. Feliz o homem, feliz aquele e aquela que não segue o conselho dos ímpios, mas que antes se compraz na lei do Senhor. Irmãs e irmãos, é esta convicção que Jesus nos fala no Evangelho. Parecem palavras, frases um pouco contraditórias na boca de Jesus. Diz que veio trazer o fogo à terra. Diz que veio passar o batismo da sua morte. E que não veio trazer a paz, mas a divisão. Pois este fogo de Jesus, a que Jesus se refere, não é aquele fogo que dizima as nossas matas. Não é o fogo que Tiago e João queriam que descesse sobre os samaritanos porque eles não quiseram hospedar Jesus. Não é o fogo do castigo e do juízo de Deus na boca dos profetas do Antigo Testamento. Jesus, com esta imagem do fogo, quer nos transmitir e quer manifestar o seu ardente desejo interior de levar até ao fim, de cumprir a missão que Deus Pai lhe confiou e de comunicar e transmitir à humanidade o seu amor, a sua vida, a sua alegria e o seu Espírito. Este Espírito que desceu no dia do Pentecostes sobre a primeira comunidade, sobre a forma de línguas de fogo. O fogo de Jesus Cristo é esta força ardente em nós que nos transforma e que nos leva a enfrentar a nossa vida com convicção e com liberdade. E um dos frutos deste fogo, que é o Espírito Santo, é a paz. É a paz. Mas a paz do Senhor e esta convicção que Ele nos propõe pode gerar divisão na família ou no grupo de pessoas. Irmãs e irmãos, recordemo-nos como João Batista anunciava Jesus. Ele dizia: eu batizo-os na água, mas aquele que vai chegar depois de mim é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E ele batizar-vos-á no fogo e no Espírito. Este batismo é o passar através da morte à nova existência e inaugurar definitivamente o reino de Deus. Como também o velho Simeão no templo de Jerusalém anunciou que Jesus seria o sinal de contradição. Sim, Jesus disse-nos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Mas olhai, irmãs e irmãos, Jesus não defende uma paz falsa. O Senhor defende uma paz comprometedora, convicta. Ou seja, não podemos ficar indiferentes à mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Tens que ter uma opção. Tens que escolher. Ou és ou não és. Esta é a exigência radical do Senhor. Ou és anunciador do Evangelho, ou não és.
se nós quisermos agradar a todos, se nós quisermos que todos digam bem de nós, vivamos ao sabor do vento. Digamos sim a toda a gente. Mas se vivermos na fidelidade aos critérios do Evangelho, se vivermos na vontade de Deus, pois preparemos que teremos a cruz e teremos a oposição. Aqui é que está a divisão. Aqui é que está a divisão. Não precisamos, ou melhor dito, não sejamos anunciadores de facilidades, mas sim de compromisso. Porque Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Mas olhai, é humilde, mas é apaixonado. E tantas vezes nos pregam, talvez, um Jesus muito adocicado. Mas ele é exigente, radical e firme. Na sociedade de hoje e nas orientações da sociedade de hoje, não precisamos de pessoas adocicadas. Precisamos de pessoas firmes, convictas, com projeto. Como também dentro da Igreja e quem a governa, não precisamos de pessoas adocicadas. Mas em compromisso, firmes, honestas e transparentes. Não esqueçamos a experiência dos discípulos de Emaús quando reconheceram Jesus na fração do pão. Não nos ardia cá dentro o coração quando ele nos explicava as Escrituras? Irmãs e irmãos, deixemos que o nosso interior arda de desejo e de entusiasmo ao celebrarmos a Eucaristia e ao ouvirmos a Sagrada Escritura, para partirmos, para continuarmos a nossa vida nesta coragem de enfrentar tudo e todos, levando-os para o bem e lutando contra a injustiça, a maldade e a mentira. Irmãs e irmãos, a leitura evangélica de hoje é toda em linguagem simbólica. O fogo da palavra, o batismo na cruz, as divisões por causa de Cristo. Peçamos ao Pai que nos faça entender as palavras do seu Filho, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelos catecúmenos e fiéis do mundo inteiro, para que neles se acenda o fogo da palavra de Deus e todos a aceitem a seguir a Cristo, carregando a própria cruz. Oremos, irmãos. Pelos que antes se entregavam à impureza e à desordem e agora seguem o caminho que leva à santidade, para que se sintam a paz de Deus e a deem aos outros. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens que deixaram os conselhos dos ímpios e começaram a ouvir a palavra do Senhor, que é vida, para que se sintam verdadeiramente livres. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos membros das famílias divididas, por causa da aceitação e da recusa do Evangelho, para que não deixem extinguir a amizade humana. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios que escutamos a palavra, para que a nossa conversão à sua mensagem ajude outros homens e mulheres a encontrar a Cristo.
Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Abri, Pai Santo, os nossos ouvidos à palavra que escutamos na leitura do Evangelho e aquecei com ela os nossos corações. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte. Com fé viva, proclamamos a sua ressurreição. Com ardente esperança, aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Santo,
Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos cheios de confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor,
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hands only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano.
Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedico gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, uma coisa é a radicalidade que Jesus nos pede e outra coisa é o fundamentalismo cristão também. Sim, o Senhor pede-nos e exige-nos que sejamos convictos, firmes e perseverantes, mas isto num grande espírito de amizade, de tolerância, de delicadeza, de respeito e de proximidade uns aos outros. Pois se tal não acontecer, não estamos a ser discípulos de Jesus Cristo. Saí hoje daqui da Cova da Iria todos com os corações bem ardentes, com coragem, com a nossa coragem e fé refortalecida. Por isso desejo a todos a continuação de uma boa peregrinação, de um dia muito sereno, muito tranquilo para todos vós, e quando regressares às vossas terras e às vossas famílias, fazei uma boa viagem. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E em paz e o Senhor vos acompanhe.